Nós vimos no vídeo anterior que a gente precisa evitar pivôs pequenos, né? Então, vamos introduzir essa técnica, que o nome dela é eliminação gaussiana com pivoteamento parcial, tá? Num outro vídeo eu vou falar sobre o pivoteamento total, mas agora é só pivoteamento parcial. Então vamos resolver esse sistema aqui, é um sistema diferente dos anteriores que eu estava do anterior que eu estava resolvendo, tá? Mas também é um sistema, né, que a matriz é 4x4, lado direito está aqui, e aqui eu mostro para vocês qual a ideia principal, central do método, né? Quer dizer, é trocar o pivô da vez por um que seja maior em módulo e esteja na mesma coluna e abaixo dele, tá certo? Então, nós vamos fazer isso. E óbvio, para não alterar a solução, você tem que trocar a linha inteira, inclusive o lado direito, tá? Que essa troca vai poder ser feita para todos os pivôs, para algum deles, ou até para nenhum. De repente, tem sistemas que não precisam ter trocas de pivô, tá? São sistemas, inclusive, muito importantes, quando você tem certeza que não precisa trocar pivô. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo. Quer dizer, está aqui a matriz, né? Aquela matriz. Aqui eu já sei qual é a solução, ele tem solução, a solução é única, né? Se tem solução, ela é única. E aqui já estou alocando as posições da solução, do vetor solução aqui do x, né? Eu vou calcular. Então está a matriz aqui. Então começar aqui. Primeiro pivô é 1, tá certo? Como eu estou utilizando a técnica de pivoteamento parcial, eu vou olhar na coluna desse pivô, abaixo dele, se tem algum elemento que seja maior do que ele, em módulo. Tem. É o 4, né? Esse 4 aqui. Né? Esse 4 é maior do que esse camarada aqui. Os outros são menores do que o 4. Então eu vou escolher esse aqui. Tá certo? Como é que eu vou trocar como é que eu vou fazer essa troca? E aí é que está o fato importante aqui. Tá certo? Primeiro eu vou montar a matriz aumentada, tá certo? Depois eu vou montar a matriz que, ao multiplicar pela esquerda da matriz aumentada, troca a linha 2 com a linha 1, tá certo? Como é que eu vou montar essa matriz? Eu parto da identidade, tá certo? E depois, nessa matriz aqui, que eu parti da identidade, eu troco a linha 2 pela linha 1. Essa técnica aqui é uma técnica do Octave, né, em que eu pego uma matriz aqui, nessa matriz 1, 2, tá, e digo para ele o seguinte, olha, as linhas eu quero que fiquem na seguinte ordem, primeiro a 2, depois a 1, depois a 3, depois a 4. E as colunas não precisa mexer, não. Deixa como está. Está informando isso aqui. Tá? Depois de fazer isso, eu multiplico pela esquerda da matriz aumentada para trocar as linhas. Tá certo? Então tá aqui, a P12 é aquela, né, era a identidade, aí eu troquei as duas linhas aqui, tá vendo? Ó? Troquei as duas linhas da identidade e consegui a matriz de permutação. Multiplica essa matriz pela esquerda da matriz AB e tá aqui, ó. Troquei as duas linhas aqui, tá? 449,659, né? Essa linha aqui era a linha que estava em segundo lugar e a linha que estava em primeiro lugar é essa 1, 2, 4, 3, 27. Tá aqui. Feito isso, eliminação gaussiana normal, tá certo? Eliminação gaussiana normal. Só que agora eu vou introduzir mais uma novidade. Vou montar a matriz A1, né, aquela matriz que vai eliminar os elementos abaixo do pivô, do primeiro pivô, que agora é o 4. Vou eliminar as entradas 1, 2 e 1. Mas agora eu vou fazer uma operação da seguinte forma, olha aqui, ó. Eu vou pegar e vou operar em várias entradas da 1 de uma vez só, tá certo? Aqui eu estou escrevendo o seguinte, ó. Das linhas 2 a 4, na coluna 1, eu vou substituir
pela linha 2 a 4 da coluna 1, dividido pela entrada 1, 1 dessa matriz, que é o pivô. Então, em vez de fazer 1 a 1, uma entrada, eu estou fazendo todas de uma vez só, substituindo aqui. Estou ganhando tempo de programação. Isso, na verdade, é melhor do que fazer entrada a entrada. É mais rápido no Octave. Vale a pena fazer desse jeito. Então, está aqui, né? Quer dizer, montei a matriz A1, né? A matriz que vai eliminar os caras abaixo do pivô. Repara que como o pivô é maior do que todos os elementos da coluna, os elementos aqui embaixo sempre vão ser menores do que em módulo, né? Vão ser menores ou iguais a 1, tá certo? Entre 0 e em módulo, entre 0 e 1. E aqui, quando eu faço a multiplicação, não tem nenhum susto nisso, a gente sabe que vai zerar todo mundo aqui. Tá feito, tá pronto. E aqui eu modifiquei toda essa parte da matriz aumentada, né? Toda essa parte aqui da matriz aumentada tá daqui para baixo tá toda mudada, né? Aqui também os zeros entraram. Então tá tudo aqui. Bom, agora continuo. Tem o segundo pivô. Pivô é 1. Vou olhar para baixo dele e vou ver se tem alguém maior do que ele. Tem. Aqui na posição linha 4, posição 2, tem um cara, tem um 5. O que eu tenho que fazer, então? Tem que trocar a linha 2 pela linha 4. Tá legal? Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu vou fazer mais rápido ainda do que da outra vez. Eu vou já pegar a matriz identidade, que é, né, matriz identidade 4, tá certo? Aí eu já digo, ó, da matriz identidade 4, eu quero fazer o seguinte, quero trocar as linhas 1, eu quero trocar a linha 4 pela linha 2, então vai ser 1, 4, 3, 2 e as colunas são iguais, tá certo? E agora eu multiplico essa matriz, né, olha só, essa matriz aqui, é uma matriz de permutação, né, eu estou troquei a linha 2 pela linha 4 da matriz identidade, multiplico pela esquerda da matriz AB, aqui, né, multiplico pela esquerda da matriz AB, e olha lá que eu estou com 5 no lugar que tinha que ficar. Feito isso, realizo novamente, continuo com a eliminação gaussiana usual, tá? Vou para 2, né, que eu quero eliminar os elementos abaixo desse pivô, desse novo pivô aqui do 5. Quero eliminar esses dois elementos aqui. O que eu faço? Vou também fazer aquela operação mais rápida, né? E aqui eu também estou introduzindo mais um elemento aqui. Eu estou dizendo, do 3 até o final, isso aqui é um truque do Octave, né? Que ele diz assim, ó, para eu não ter que dizer qual é o final, porque pode ser, eu não sei, eu não preciso saber qual é o final, do tamanho da matriz. Eu digo, vai até o final, e ele vai até o final para mim. Tá? Isso salva muito tempo para a gente aqui. E generaliza bem o código. Então, da 3 até o final, que no caso seria de 3 até a 4, tá? Eu substituo, né, por essas mesmas posições, dividida pelo pivô, né, AB22, com o sinal de menos na frente. Tá? Tudo bem? Com isso, eu monto a matriz aqui, né? Novamente aparece aqui os elementos de valor absoluto. Estão entre 0 e 1, né, incluindo os dois extremos. Aplico esse A2 pela esquerda do AB e zerei. Tá? O terceiro pivô é esse aqui, ó. Tá? Olho para baixo, tem alguém maior do que ele? Tem. Tá ali. Tá certo? O que eu faço? Monto novamente a matriz P3, 4, que eu vou trocar as linhas 3 e 4. Normalmente eu voltei a fazer da maneira anterior, tá? Criei a identidade e aqui troquei as linhas 3 e 4 da identidade. Tá? Tá legal? E multipliquei pela esquerda da AB. Multipliquei pela esquerda da AB, troquei essas duas linhas aqui. Tudo bem? Trocadas as linhas e vou lá para fazer a última matriz, né? A3, né? Elementar, em que eu vou multiplicar pela esquerda, né? Então, é só uma posição que eu vou mudar. Não precisa, podia até botar em bloco, mas era besteira, de 4 até 4, não precisava, de 4 até end, podia ser também, mas botei só uma posição, faço a operação e chego lá na matriz triangular inferior que eu queria. Tá? Chegamos na matriz triangular inferior, certo?
Aqui eu guardo espaço para... Já tinha até guardado, mas eu guardei outra vez aqui. Espaço para solução. E vou calculando pela substituição para trás, né? Calculo primeiro x4, depois x3, usando o que eu sei do x4, depois o x2, usando o que eu sei do x3 do x4, depois o x1, calculando, usando o que eu sei do x2, x3, x4, e chego na solução. Bom, 2, 3, 1, 5. Tá legal? Então, essa aqui passa a ser o nosso algoritmo de eliminação gaussiana. Porque, na verdade, a eliminação gaussiana que vocês encontram, normalmente, nos programas comerciais, é essa eliminação gaussiana, com pivoteamento parcial. Tá? A não ser que você saiba de antemão que não precisa ter pivô. Tem situações em que você sabe de antemão que não precisa trocar pivô. Tá? Legal. Então, vamos ver algumas propriedades aqui muito interessantes dessa matriz de permutação. Essas matrizes aqui, P12, P24, P34. Repara que estou chamando ela permutação, né? E aqui 1, 2, porque eu estou trocando a linha 1 pela 2, linha 2 pela 4, linha 3 pela 4. Tá? Por isso estou chamando dessa forma. Primeira propriedade delas, fantástica. Ela é a inversa dela própria. Se eu multiplico ela por ela própria, eu tenho identidade. Não tem coisa mais barata do que isso. A identidade também é acima da identidade. A inversa da identidade é a própria identidade. Mas essa aqui, como é uma mudança de linhas da identidade, de duas linhas da identidade, também guarda essa propriedade muito importante, né? Que é troca de linhas. Né? Se você pensar um pouco, você diz assim, não, é verdade, né? Se eu trocar as linhas da matriz 1, 2, usando a matriz 1, 2, eu vou trocar a linha 1 pela linha 2. Se elas tinham trocado anteriormente, elas voltam a ser a identidade. Não, então, a 2, 4 é a mesma coisa, a 3, 4 é a mesma coisa. Então, estão aqui os resultados da multiplicação das duas são identidade. Tá? Agora, o produto de duas matrizes de permutação diferentes não produz uma matriz elementar do tipo 2. Eu estou chamando essas matrizes de matrizes elementares do tipo 2, tá certo? Esqueci de falar isso aqui. Eu vou chamar esse tipo de matriz, tá? De matriz elementar do tipo 2. Quer dizer, é uma matriz em que eu troco apenas duas linhas ou duas colunas da matriz identidade, eu vou chamar de matriz elementar do tipo 2. Bom, então, se eu multiplicar duas matrizes elementares do tipo 2, tá certo? A inversa delas, desse produto, não é o próprio produto, tá? Fiz aqui a multiplicação, tá vendo? Não deu identidade. Mas reparem que se eu fizer um produto por uma matriz dessa e um produto por uma matriz dessa, realmente eu vou continuar trocando linhas, tá certo? Da matriz A anterior, tá certo? Aqui eu vou trocar a primeira e a segunda, e aqui eu vou trocar a segunda pela quarta, nessa segunda operação aqui, tá certo? Aí tenho esse resultado aqui, tá? Um outro resultado que é muito importante é o seguinte: caso a gente multiplique uma matriz de permutação pela direita de uma outra matriz, aqui estou multiplicando a matriz de permutação pela direita, né? Ela vai trocar colunas e não linhas, tá certo? Olha aqui a A é essa aqui agora. P1, 2, qual o resultado? Troca a segunda coluna e a primeira de lugar, tá vendo? Agora P24, tá? P24 troca a terceira, a segunda e a quarta colunas de lugar, tá? E a P34 troca a terceira e a quarta coluna de lugar, tá? Então, se eu multiplicando pela direita uma matriz de permutação em uma outra matriz, troca as linhas. Se eu multiplicando pela esquerda por uma matriz de permutação, troca as colunas, tá certo? E um outro fato também interessante, que na condição de matriz de permutação do tipo 2, aqui está errado, é tipo 2, trocar as linhas e trocar as colunas dá no mesmo, tá certo? Então, tanto faz você trocar duas linhas, ou se você trocar duas colunas, o resultado é o mesmo, tá? É simples ver isso, né? Porque você está trocando linha da identidade, é a mesma coisa trocar coluna da identidade. Se as duas colunas e as duas linhas forem as mesmas, óbvio. Tá? Então, vamos fazer aqui um resumo do que a gente fez até agora. Porque a gente tinha visto lá na eliminação gaussiana
A gente viu isso aqui sem as matrizes de permutação, né? Só com as matrizes elementares. Agora vamos ver o que a gente fez com as matrizes, colocando as matrizes de permutação, né? O que a gente fez? A gente montou a matriz aumentada, né? A gente multiplicou essa matriz pela esquerda, pela matriz de permutação 1, 2. Pegamos isso e multiplicamos esse resultado pela matriz A1. Tá certo? Aí descobrimos que tinha um pivô, que tínhamos que trocar pivô novamente. Multiplicamos pela matriz, trocamos a segunda pela quarta linha. Continuamos com a eliminação gaussiana normal, eliminando os elementos abaixo do segundo pivô, aliás. Aí vimos que tinha que trocar o pivô novamente. Trocamos o pivô. E, finalmente, a gente multiplicou pela última matriz, que eliminou os elementos abaixo do terceiro pivô. Chegamos naquele resultado, né? O B', né? O B tilde, desculpa, né? Em que é formado pela matriz U triangular superior e o novo lado direito. E resolvi resolvi o sistema linear, né? O x igual a B'. A gente pode concluir daqui que, na verdade, esse U é o produto de todas essas matrizes vezes A, todas aquelas matrizes que eu mostrei antes vezes A, né? A3, B3, 4, isso assim sucessivamente, multiplicados por A, e o Betil, né? É simplesmente a multiplicação de todos esses valores pelo B. Mais à frente nós vamos ver que esse resultado aqui, essa propriedade, vai nos salvar bastante tempo na programação. Tá? Mas, por enquanto, tá bom? Depois a gente continua conversando.